Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar nesta oportunidade o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 47 até o verso 56. Aqui está um trecho que trata da cena da prisão de Jesus Cristo. No verso 47, a primeira oração liga a cena anterior do Getsêmani com a cena da prisão, dizendo assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e cacetes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. A expressão falava ele ainda, como disse, faz a ligação da cena anterior, em que Jesus dizia a seus discípulos que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, para confirmar a predição de Jesus de que o traidor estava chegando, ele então chega. E à medida que ainda falava, chega Judas com a multidão para prendê-lo. Judas aqui é indicado como um dos 12, para ressaltar que a traição surge do grupo de discípulos. Judas, como os demais, foi aquele que Jesus chamou, comissionou, acompanhou e instruiu. Ou seja, as mesmas ações de Jesus com os 11 também foi com Judas. E a sua traição se torna mais grave porque ele participa do grupo íntimo de Jesus, do grupo dos 12, que, como todos podem observar ao longo do Evangelho, foi chamado e recebeu a comissão, o poder, a autoridade para ir anunciar, curar os enfermos e expelir os demônios. Então, é importante para a audiência do Evangelho que a traição aconteceu com ou a partir de um dos 12, entre aqueles que estavam próximos de Jesus, entre aqueles que faziam parte da comunidade cristã, da comunidade de Jesus. E com Judas, um dos 12, que o trai, vem uma grande multidão, uma turba. Segundo Joséfo, em 59 depois de Cristo, no primeiro século, os sumos sacerdotes utilizavam esse instrumento de multidões, de turba contratadas para sobrepor outros líderes e até mesmo para a cobrança de dízimos dos sítios e das fazendas, utilizava essa turba armada para impor a cobrança desse dízimo e dos impostos para o templo. E com isso a violência era um instrumento de persuasão para impor a vontade dessa liderança judaica. E assim também aqui utiliza-se essa multidão, essa turba contratada para vir prender Jesus, a mando dos principais sacerdotes, liderança clerical, e dos anciãos do povo, liderança leiga. Verso 48, ora, o traidor lhes havia dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Bem, a senha é um beijo que simboliza amabilidade, afeição, carinho, como indicado, por exemplo, no livro dos Atos, capítulo 20, verso 37, Paulo é beijado pelos irmãos que, com profunda tristeza, percebem que talvez seja aquele momento último ao ver o seu rosto. Também Romanos, capítulo 16, verso 16, o apóstolo ordena que devemos nos saudar com ósculo santo. É importante também que você observe e faça a leitura de Provérbios, capítulo 27, verso 6. Ou seja, o beijo que simboliza
hospitalidade, amabilidade, é utilizado como um instrumento de traição. Embora não é surpresa para Jesus e para os leitores do Evangelho que o gesto de Judas é um gesto hipócrita. E assim foi dada a senha para indicar quem era Jesus entre os seus discípulos galileus. Verso 49, e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. A forma como Judas se dirige a Jesus, como rabi, como mestre, é a mesma forma que ele já o fez quando estavam reunidos diante da mesa, celebrando a Páscoa, em que somente Judas, no verso 25, chama Jesus de mestre, enquanto os demais, no verso 22, chamam Jesus de Senhor. Mestre, rabi, normalmente era a forma como os opositores, fariseus, saduceus, escribas, se dirigiam a Jesus. E assim Judas se identifica com os opositores mais uma vez, usando o termo mestre. E o beija como está indicado no verso 49. Verso 50, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, colocaram as mãos em Jesus e o prenderam. A expressão amigo é uma expressão irônica utilizada por Jesus. Vai aparecer 3 vezes no Evangelho de Mateus. Nesta oportunidade, também no capítulo 20, verso 13, e no capítulo 22, verso 12. Você poderá observar nesses 3 versículos, tanto aqui com Judas como nos 2 já citados, que o termo é usado ironicamente e aqueles a quem é chamado de amigo não têm ou não mostram um gesto de amizade. Assim, o termo é tomado como ironia. E assim, Jesus, ironicamente, se dirige a Judas chamando de amigo, como nos outros 2 casos presentes no Evangelho de Mateus. Eles então colocam as mãos em Jesus e o prendem. Mais uma vez, a ênfase aqui para as mãos colocadas sobre Jesus para o prender, que está em oposição às mãos de Jesus, utilizadas para curar, para indicar no capítulo 12, estes que fazem a vontade do meu Pai, que são o que pertence, o que compõe a minha família. Também mãos indicadas para salvar, quando Pedro afunda no mar. Mãos indicadas usadas para abençoar os pequeninos, as crianças que são trazidas a Jesus. Então, em oposição ao uso das mãos por Jesus, está o uso desse uso das mãos dos inimigos, dos opositores daquela multidão enviada pelos governantes para, com as suas mãos, usar a violência contra Jesus. Verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mais uma vez, temos aqui o uso da mão como instrumento de violência. E, para a surpresa do leitor do Evangelho, esta mão violenta sai de entre aqueles que estavam com Jesus, que certamente não entendeu ainda o ensino de Jesus Cristo sobre a postura diante dos opressores ou do inimigo, como já ensinado por Jesus no capítulo 5, a partir do verso 39, que ele disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ensinos de Jesus para discípulos, importante isso, os ensinos de Jesus são para os discípulos.
não são para os que não são discípulos, não são para aqueles que não querem um compromisso do discipulado com Jesus. Mas este indicado que pega a espada, a indicação é que estando com Jesus, que estava com Jesus. Com isso, aponta-se para aqueles que aprendem que são discípulos. E aí vai usar as mãos para a violência, completamente em oposição àquilo que Jesus faz e àquilo que Jesus tem ensinado. O evangelista Mateus não indica o nome desse que estava com Jesus. Como o evangelho de João aponta para a mesma cena, Pedro como aquele que sacou da espada e feriu o escravo do sumo sacerdote, assim a tradição toma a indicação de João. No entanto, no evangelho de Mateus, permanece anônimo, apenas indicando um que estava com Jesus, para ensinar à audiência do Evangelho que mesmo aqueles que estão com Jesus podem não estar entendendo ou obedecendo aos seus ensinamentos e assim tomam uma atitude que não se espera do discípulo. Primeiro, ter uma espada e segundo, sacar a espada, usar a mão para resistir ao perverso que Jesus disse para não fazê-lo, defendendo o próprio Jesus como se precisasse. Então é muito comum, infelizmente, que pessoas que estão, entre aspas, com Jesus usam violência para defender o próprio Jesus que disse para não usar a violência e que optou em não usar a violência. Então é uma boa oportunidade para refletirmos sobre até que ponto estamos comprometidos com os ensinos de Jesus, até que ponto estamos querendo viver as palavras de Jesus e seguir o exemplo de Jesus. Porque entre os que estavam com Jesus, há aqueles que traem, como exemplo de Judas, e há aqueles que tomam a violência como instrumento de ação completamente contra os ensinos do próprio Jesus. E diz assim que este que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Também nós temos aqui um ensino interessante sobre o escravo do sumo sacerdote, aquele que vem em nome do inimigo, do opositor, aquele que rejeita os ensinamentos de Jesus, tem a sua orelha cortada para simbolizar que aqueles que rejeitam a Jesus não escutam a sua palavra, não atendem aos seus ensinamentos. Então, a orelha cortada daqueles que não têm ouvidos para ouvir. Tem uma certa simbologia representativa de que a orelha cortada é uma representação daqueles que não escutam a voz de Jesus e o ensino de Jesus. Verso 52, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mais uma vez Jesus ensina ou repete o seu ensinamento, dando agora uma aplicação do resultado. Enquanto em Mateus 5, do 39 em diante, ele ensinou seus discípulos a amar os inimigos e não tratar olho por olho, dente por dente, agora a este discípulo rebelde ele explica quais são as consequências para aqueles que desobedecem os seus ensinamentos, quais são as consequências para aqueles que utilizam a violência como um instrumento contra o próximo. Ele diz, se você usar a violência contra o outro, você também será tomado pela violência. É aquela máxima que confirma as palavras de Jesus. Violência gera violência. Pela espada você será punido, se com a espada punir. É o que ele diz. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Também claramente mostra a relação dos israelitas, dos judeus, com os romanos no ano 70. Tomaram a espada para lutar contra os romanos em Jerusalém e pela espada todos foram mortos e escravizados e dominados. Então, o ensinamento é importante para o discípulo. A violência não é um instrumento do discípulo de Jesus. Jesus poderia tomá-la. Ele vai dizer no verso seguinte, verso 53,
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Muito mais que o suficiente, considerando que os romanos tinham, naquele momento da história, 3 ou 4 legiões estacionadas na Síria, nas regiões próximas. E Jesus aponta 12 legiões, né, como um número bastante significativo, para combater a seu favor. E ele assim opta em se entregar, em resistir à violência com a paz, com o amor. É esse o caminho de Jesus. É muito difícil esse caminho, por isso muitos não querem ser discípulos de Jesus. Muitos até preferem ser adeptos das igrejas ou de um cristianismo, mas ser discípulo de Jesus nos seus ensinamentos é muito difícil realmente. A gente observa quantos que confessam-se cristãos, mas que na prática não acolhem o ensinamento de Jesus, não vivem a paz, a passividade que Jesus ensinou. Ele, podendo tomar a violência, não tomou, para dar exemplo aos seus discípulos, que não apenas Jesus, mas os discípulos que se seguem vão também adotar a mesma postura de Jesus. Pelo menos nos primeiros séculos serão exterminados pelos romanos, serão abusados, mortos nas arenas, e não vão pegar em armas para reagir. Vão resistir na paz, na pacificidade, no amor, como Jesus ensinou, como Jesus fez. Verso 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Provavelmente está citando Zacarias 13, 7, já indicado anteriormente: ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. Talvez também indicando Isaías 52, 53, o servo sofredor. Também indicando o justo que sofre na mão dos injustos, como indicado já nos Salmos 42 e 43. Naquele momento, disse Jesus no verso 55, às multidões, a estes que vinham com violência prendê-lo: saíste com espadas e paus para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e não me prendestes. Salteador é a palavra para aquele que cometia o crime político, não necessariamente o bandido comum ou assassino comum, ladrão comum, mas o salteador era a palavra indicada para os rebeldes, para os líderes dos movimentos que se rebelavam contra Roma. E nesse intuito de rebelar-se, faziam motins, matando, roubando para financiar a sua causa. Jesus é tratado como se fosse um preso político, um preso que atentava contra o poder do sumo sacerdote e dos romanos. Assim, Jesus é levado ao tribunal, acusado de crime político, de reivindicar-se rei, de colocar-se como líder, como Messias, contra César e contra os judeus, fazendo-se filho de Deus e desconstruindo a autoridade do templo e do sumo sacerdote, dos sacerdotes demais. Assim, ele é acusado e preso e condenado e executado por um crime político, não um crime por ter matado ou roubado simplesmente. E assim ele diz: porque vocês não me prenderam no templo? Estava lá calmamente sentado e ensinando. Ou seja, a acusação de que ele é um salteador é falsa, porque ele está ensinando. A sua arma é o ensino, né? Como poderíamos dizer hoje, nos nossos tempos atuais, a sua arma era o livro, a sua arma era o ensino. Ele estava no templo ensinando, transmitindo a palavra. Não estava com espadas, não estava com armas, querendo impor a sua vontade, fazendo mal, matando e destruindo outros. Mas estava sentado numa posição pacífica, ensinando no templo, e poderiam prendê-lo ali. Verso 56, finalizando. Tudo isto, porém, diz o evangelista, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o,
fugiram. Cumpriu-se as Escrituras, como já mencionadas, no verso 31, Zacarias 13:7. Feriu-se o pastor, as ovelhas fugiram. Cumpriu-se as Escrituras, Jesus foi preso e os discípulos, todos, é importante essa observação, todos amaram a sua própria vida. Tentaram salvar a sua própria vida e perderam. Mais tarde vão se converter, vão se arrepender deste abandono, de ter tentado salvar a própria vida, pois Jesus havia dito: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. Nesse momento, os discípulos salvam as suas vidas e perdem a vida. Mas se arrependem, voltam atrás e tomam de volta o caminho do Senhor, porque Jesus vai dizer para eles mais na frente, mandando o recado pelos anjos na ressurreição: vão para a Galileia, lá vocês me verão, lá me manifestarei a vocês, e lá começarão então uma nova caminhada de novo, começando da Galileia, agora diferentes, transformados, conscientes, dispostos a entregar as suas próprias vidas, perder a vida para salvá-la. Mas neste momento aqui, a preocupação deles é salvar a vida neste momento. E por isso todos, deixando-o, fugiram, abandonaram. E Jesus sozinho, consciente, se entrega pelos seus amigos, como vai dizer o Evangelho de João. Se entrega segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Um abraço.